Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Então, observando o nosso objeto de conhecimento, na aula de hoje vamos trabalhar a morfossintaxe da língua portuguesa, as palavras e as funções que elas exercem dentro da oração, da frase e do período. E hoje nós vamos estudar exatamente frase, oração e período e vamos analisar e verificar os tipos de frases que nós temos na nossa língua. Certo? Estão curiosos? Então venham comigo. As palavras da nossa língua, elas podem se organizar em enunciados que irão transmitir mensagens. Esses enunciados nós chamamos de frase, oração ou período. Todos eles têm pequenas diferenças que vão marcar, certo, essa mensagem que será transmitida à pessoa com quem nós interagimos. Então, essas frases, orações e períodos, quando organizadas, elas formam textos que nós utilizamos na nossa interação, na nossa comunicação com o outro. É importante analisarmos essas frases, orações e períodos para que nós possamos compreender bem como escrever textos melhores e compreender o funcionamento, certo, de determinados termos dentro da nossa língua, dentro do texto. Ok? Então, nós vamos começar o nosso estudo compreendendo o que é uma frase. Então, o que é uma frase? Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Então, o que marca a frase para a gente? É o sentido, tá, gente? Então, qualquer enunciado que possuir sentido completo, ele será uma frase. Então, guardem isso. Para ser uma frase, o enunciado tem que ter sentido completo. Com base nisso, a gente tem que observar também que as frases podem ter estruturas variadas. Na fala, elas são delimitadas por uma pausa breve que antecede e sucede, certo? E por uma entonação específica. Já na escrita, o que vai marcar esta frase? O seu início será marcado pela letra maiúscula inicial e pelo ponto final, exceto no caso dos títulos e manchetes que dispensam esse tipo de pontuação. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo de texto que faz uso de frases. Olha só, você com certeza andando pela rua, você já pode ter encontrado uma placa como esta. Observem que nesta placa eu tenho enunciados. Atenção, e percebam que logo abaixo, né, dessa palavra atenção, nós temos risco de queda. Agora, voltando aqui comigo. Ao lermos esse texto, ao lermos esta placa, nós temos uma mensagem que é transmitida ao leitor. Faz sentido para a gente este texto? Percebam que sim. Percebam que a placa traz um alerta para a gente. Atenção. Então, observem que ela utiliza a palavra atenção. Somente essa palavra nós já podemos dizer que é uma frase, porque ela tem sentido nesse contexto. Imagine que você está, por exemplo, no corredor da sua escola, certo? E é colocada uma placa como essa, lá no local em que se está lavando o pátio. Coloca uma placa, atenção, risco de queda. Pelo contexto, você sabe que se você passar naquele local molhado, naquele pátio, você pode escorregar e cair. Então, observem que essa placa faz todo sentido e os enunciados possuem sentidos. Então, nós podemos dizer que são frases. Colocando aí a nossa placa mais uma vez. Observem, atenção, a palavra já transmite um alerta para a gente, certo? E observem que o alerta está relacionado a um perigo. Qual é o perigo? O perigo, no caso, risco de queda. Então, observem que essa placa transmite uma mensagem. Nós temos frases aqui que são, ou seja, que possuem sentido completo para a gente. Ok? Outro exemplo que nós podemos ter de frases, observem esta charge, certo? Observem, é um pássaro? É um avião? Não, é o gás, de novo. Então, observem que nesta charge nós temos três personagens observando o não verbal, certo? Três personagens e todos eles estão realizando uma ação. Que ação é essa? Vocês observam que pelas ações deles, eles estão observando algo lá no alto, né? No céu. Então, observem que nós temos essa ideia de que eles estão observando algo que está lá no céu, acima deles, certo? E o enunciado verbal, nós temos aí as falas deles.
É um pássaro? É um avião? Observe que são perguntas, né? Eles não sabem o que é este objeto. Só vamos descobrir o objeto, ou seja, o que eles estão observando, exatamente aqui nesta última fala. Não, é o gás. A senhora fala, não, é o gás. De novo. Então, observe que aqui nós temos uma certa intertextualidade. Quando vocês leem quadrinhos ou então assistem filmes de super-heróis, que tem um super-herói que tem o superpoder de voar, observem que costuma aparecer essa situação dos personagens. Nossa, é um pássaro? Será um avião? Não, é o super fulano de tal, que está voando pelo céu, certo? Aqui nós temos um super-herói. Observem que não. Os personagens questionam o que é aquele objeto que está voando, é um pássaro, é um avião, e percebo que a personagem, a senhora, diz que não, é o gás, certo? De novo. Qual sentido nós temos aqui neste último enunciado? Não, é o gás. De novo, será que nós podemos interpretar esse texto de maneira literal, no seu sentido denotativo? Percebam que não, nós temos que perceber a conotação presente nesse texto. Perceba que a figura, o elemento que está a sobrevoar com essa ideia de alturas, é o gás, o combustível que nós utilizamos para cozinhar os alimentos, certo? Assar bolos lá no fogão. Então, observem que o preço, no texto, nós estamos nos referindo ao valor deste produto, ou seja, ao preço deste produto. E quando se coloca que é o gás como se ele estivesse voando, percebe que nós temos a ideia de que este preço está elevado, certo? Que o preço subiu demais, ficou muito caro. E nós sabemos que quando o gás fica caro, os produtos encarecem e também há uma certa dificuldade por parte da população em adquirir este produto, certo? Porque a maior parte da população não tem condições de manter, ou seja, de pagar o valor que é cobrado nesse gás. E observem que há um outro ponto importante a gente analisar nesse texto. Voltando lá ao nosso texto. Observem que há uma afirmação ao final, essa senhora diz, não é o gás, ela constata isso. E observem que ela coloca essa expressão, de novo. Então, aqui, de novo, nós temos a ideia de que este produto vem aumentando gradativamente de preço. Então, ele aumentou mais uma vez o seu valor. Ok? Então, essa charge faz diálogo com o contexto de alta de preço deste combustível, né, do gás. Então, observem que transmite uma mensagem para a gente. Essa mensagem tem a função de criticar determinada situação. A alta desse preço, esse preço que de repente pode estar descontrolado e caro demais. Não fazer, ou seja, não permitindo com que parte da população tenha acesso a este produto. Então, observe que quando este texto traz, evidencia esta situação, ele nos ajuda a refletir sobre esta situação e também critica este fato, este acontecimento. Ok? Então, vamos continuar? Vocês observam que no nosso texto, colocando ele mais uma vez, há uso, né, a nossa charge, colocando ela aí para vocês, há uso de frases, certo? E essas frases aparecem exatamente nas falas dos nossos personagens. Colocando aí para vocês, observe. É um pássaro? É um avião? Não, é o gás de novo. Ok? Agora, observem que essas frases, elas possuem sentidos diversos, certo? Sentidos que nós podemos perceber. Percebo que as duas frases que são faladas pelos personagens masculinos, certo? Percebam que elas trazem para a gente um questionamento. E elas têm uma entonação diferente. Olha só, é um pássaro? É um avião? Percebe que elas fazem para a gente uma pergunta e, ao fazer essa pergunta, há a presença de um ponto de interrogação e a entonação é diferenciada da frase que a senhora fala. A senhora diz não, é o gás, ela faz uma afirmação. Perceba que a entonação é diferente, olha só. É um avião? É uma pergunta. É um avião? A outra frase que a senhora diz não, é o gás. Há uma afirmação. Ok? Então, percebo que, de acordo com essa entonação, com a intenção que nós temos relacionada ao enunciado que compõe essa frase, nós podemos ter tipos de frases diferentes, que serão classificadas de acordo com a intenção pelas quais, ou seja, a intenção que ela quer transmitir. Vamos compreender melhor esses tipos? Então, vamos conhecer os tipos de frases. A primeira delas que eu apresento para vocês é as frases exclamativas, certo? Observem que o nome desta frase, olha só, frases exclamativas, já lembra para a gente do sinal de
exclamação, e ele vai estar presente nesta frase, certo? Então, o que é a frase exclamativa? As frases exclamativas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção, certo? Então, este emissor é a pessoa que está falando e o que ele quer manifestar, olha só, emoção. Pode ser de alegria, de tristeza, de raiva, tá? São emoções variadas, tá bom, gente? São sinalizadas com ponto de exclamação. Então, ponto de exclamação tem que estar presente nesta frase para ser uma frase exclamativa. E percebo que este ponto de exclamação vai sinalizar uma entonação para a gente diferente. Olha o nosso exemplo. Que sorvete gostoso! Então, observem que quando nós lemos esta frase com este ponto de exclamação, observem que a pessoa que falou, que enunciou esta frase, ela traz uma entonação diferente, uma entonação de que pode ser aquela relacionada a uma empolgação, de alguém que gostou muito do sorvete. Que sorvete gostoso! Observem que esta entonação diferenciada é que permite a presença daquele ponto de exclamação. Uma entonação que manifesta para a gente que a pessoa que falou esta frase gostou muito do sorvete, ficou maravilhada e está transmitindo esta emoção para outra pessoa por meio dessa frase exclamativa, certo? Observem que é diferente, essa entonação é diferente de uma afirmação. Que sorvete gostoso! Então percebam que a entonação traz uma diferença para a gente nesta frase, ok? Outro tipo de frase que nós temos na nossa língua, vamos observar aí, colocando para vocês, são as frases declarativas. Essas frases, pessoal, elas representam a constatação de um fato. Enquanto a outra quer manifestar, a pessoa que fala quer manifestar uma emoção, essa quer evidenciar um fato, contestar, ou seja, constatação de um fato pelo emissor, certo? Então, observem que essas frases vão aparecer com ponto final e podem ser afirmativas, certo? Quando se afirma algo, ou negativas. Para ser negativas, a gente tem que ter a presença de um elemento que vai trazer essa ideia de negação. O principal elemento que faz isto é o não, este advérbio que nós já estudamos, tá bom? Então, o advérbio de negação, ele vai estar presente nesta frase, neste tipo de frase. Ó o exemplo, gosto de comida apimentada, certo? Então, observem que neste primeiro enunciado aqui, gosto de comida apimentada, a pessoa que falou, ela está evidenciando aí um fato, algo que ela descobriu, ou que ela já sabe, tem certeza disso. Ó, gosto de comida apimentada. Então, observem que aqui nós temos exatamente uma frase declarativa, declarando um fato a respeito da pessoa que está falando. Observem que aqui eu tenho uma afirmação. O outro exemplo vai trazer para a gente uma negação. Observem o outro exemplo. Não gosto de comida apimentada. Então, observem que o nosso segundo exemplo é uma frase, certo, declarativa, e observem que ela é negativa. Por quê? Nós temos a presença do elemento negativo. O não, este advérbio de negação aqui, traz essa ideia para a gente de negação, ok? Então, já verificamos as frases que têm como função evidenciar uma emoção, as que procuram, ou seja, evidenciar um fato, certo? Agora nós vamos observar as frases que trazem a ideia de ordem, certo? De mandar fazer algo. Vamos compreender? Então, olhem o nosso texto. As frases imperativas são utilizadas para emissão de ordens. Então, o que você tem que guardar com essa ideia de imperativo? Ordem, certo? Ordens, conselhos, pedidos, essas frases vão trazer para a gente essas ideias. Elas levam ponto final ou ponto de exclamação. E também podem ser afirmativas ou negativas, certo? Ponto final ou ponto de exclamação vão estar presentes. E também é importante lembrar que nessas frases nós vamos ter verbo, certo? No modo imperativo. Já estudamos o que são esses verbos, certo? Do modo imperativo. São aqueles verbos que expressam para a gente exatamente a ideia de ordem, certo? Então, essas frases imperativas terão verbos no modo imperativo. Vamos observar exemplos? Colocando aí para vocês. Olha só o nosso exemplo. Vá por ali.
não vá por ali. Então, observe que o nosso primeiro exemplo, a pessoa utilizou o verbo ir. Observe que o verbo está indicando aqui para a gente um modo. Qual é esse modo? É um modo imperativo, um modo de ordem, certo? Está ordenando, vá por ali, ok? E aqui nós temos exatamente aqui essa ideia de ordem. Já no segundo exemplo, observem, não vá por ali. Mais uma vez, a gente tem aqui o adjunto adverbial, ou seja, o advérbio de negação, o não, e isso evidencia para a gente exatamente o que foi escrito aqui no texto, que elas podem ser afirmativas ou negativas. O primeiro exemplo é uma afirmativa, vá por ali. O segundo, não vá por ali. A ideia da negação, o elemento negativo está presente, a palavra não. Ok? Então, observem que esta frase é aquela que exprime ordem, conselho, pedido, este tipo de frase, certo? Mas existe também aquelas que vão trazer para a gente uma ideia de questionamento, de pergunta. Então, voltando aqui comigo, eu apresento para vocês as frases interrogativas. Essas frases têm a ideia, ou seja, trazem para a gente a ideia de pergunta, questionamento, ok? E a palavra interrogativas, certo? Interrogação, você lembra logo do ponto de interrogação, aquele que marca no texto para a gente as perguntas, os questionamentos e que possui uma entonação diferenciada das outras frases. Certo? Então, observem, as frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta na mensagem. Podem ser diretas ou indiretas, ok? Então, vamos colocar aqui o exemplo para vocês, fica mais claro. Olha só, aceita um café? Observem que esta frase aqui é uma frase interrogativa, ok? Perceba que ela tem o ponto de interrogação e quando o ponto de interrogação está presente, observem que eu tenho aqui uma frase interrogativa direta. Eu estou perguntando diretamente para a pessoa. Mas eu posso fazer isso de maneira indireta, sugerindo. E aí nós vamos ter frases interrogativas, né, com uma interrogação indireta. Olha o exemplo aqui. Percebam neste exemplo que nós vamos colocar aqui para vocês. Próximo exemplo, colocando aqui. Temos aqui o nosso exemplo de uma interrogação, certo? De uma frase interrogativa que faz isso de maneira indireta. Observem, gostaria de saber se deseja um café. Observem que aí eu tenho uma interrogação indireta, eu pergunto para a outra pessoa de forma indireta. Observem que aqui não temos a presença do ponto de interrogação, mas aqui nós temos a ideia do desejo, certo? Deseja saber se a outra pessoa quer ou não uma xícara de café, certo? Então, este é um exemplo aqui de interrogação indireta, de frase interrogativa indireta. Certo, gente? Então, vamos observar outro exemplo que nós já observamos aqui no nosso texto. Observe que o nosso texto, a nossa charge, faz uso de frases interrogativas e elas aparecem exatamente nas perguntas. É um pássaro? É um avião? Observem que são questionamentos, são interrogativas e interrogativas diretas que aparecem aqui no nosso texto. Observem que as frases que nós estamos estudando, elas são utilizadas em textos, certo? E transmitem para a gente mensagem. Percebe que estas frases, as interrogativas aqui, no nosso texto, ajudam a compreender o texto, a frase e também a crítica ao preço elevado de um produto, aqui, o gás. Certo? Vamos continuar? Além dessas frases interrogativas, nós temos outros tipos também, que são as optativas, certo? E as frases optativas expressam um desejo e são sinalizadas com um ponto de exclamação. Observe que nós vamos ter palavras que vão trazer para a gente essa ideia também, certo? Observem o exemplo. Espero que dê tudo certo. Então, observem que aqui é uma frase optativa, certo? E observem que eu tenho o verbo esperar, com essa ideia de que a pessoa quer, de que a pessoa deseja que as coisas aconteçam bem, que tudo dê certo, ok? Então, observem aqui uma frase optativa, esse exemplo. Certo? Então, essas frases que expressam desejo são as que nós chamamos de
optativas. Mas nós devemos também prestar atenção que há uma certa classificação com relação à estrutura desta frase, a presença ou não de um elemento. E é o que nós vamos estudar agora. Então, vimos os tipos de frases, a forma como elas são classificadas de acordo com a intenção que se quer transmitir, certo? Com a mensagem. E temos outro tipo de frase que vai ser classificado de acordo com a presença ou não de um elemento. Vamos ao nosso texto, então, colocando aí para vocês, olha só. As frases podem ser classificadas de acordo com sua construção, ou seja, com a sua organização em nominais, certo? Quando elas são nominais, são frases que não possuem verbo, certo? As palavras que expressam ação, estado, fenômeno natural, ok? Já quando as frases possuírem verbos, elas serão chamadas de verbais, certo? E elas são frases que possuem o verbo. Então, nós temos que guardar frases nominais, sem verbo, frases verbais com verbo. E aí, vamos, recuperar mais uma vez o texto que nós já analisamos no início. Então, lembram da nossa placa? Observem aqui comigo. A placa, atenção, risco de queda, você observa que ela transmite para a gente uma mensagem de um alerta, chamando a nossa atenção para um perigo, ok? E observem que os enunciados que aparecem aqui, as frases como atenção e risco de queda, a gente não tem a presença de verbos. Então, estas frases aqui, nesta placa, nesse texto, são frases nominais. Por quê? Não possuem verbo. Já na charge que nós estudamos, colocando aqui para vocês, observem que nós temos a presença de verbo em todos os enunciados, na fala dos personagens. Qual verbo está presente? O verbo ser. Então, observe que na frase, é um pássaro, olha só, é a forma verbal, é que está conjugada, é o verbo ser. É um avião, verbo ser também está presente, olha só, não é o gás, verbo ser também está presente. Então, observem que estas frases aqui são frases verbais e observem que ajudou a gente a entender o nosso texto, transmitiu uma mensagem, a crítica que a charge quer transmitir relacionada à alta dos preços, certo? A alta do preço de um produto do gás de cozinha, ok? Então, observem que essas são as frases que nós podemos classificar de acordo com a intenção, certo? Se é apresentar um fato, exprimir uma ordem e também com relação à sua estrutura, à sua construção, com a presença ou não de verbo. Se tem verbo, frase verbal. Se não tem verbo, frase nominal. Ok? Então, estudamos as frases. Nós temos também as orações na nossa língua, que elas podem ser utilizadas também na construção de textos. Vamos entender o que é oração? Colocando aí para vocês. Olha só, a oração é o enunciado que contém um verbo ou locução verbal, gente. Olha só, Maria irá comprar um caderno, certo? Então, percebo que neste enunciado eu tenho uma oração, certo? Perceba que eu tenho a presença do verbo ir, certo? Não só do verbo ir, a gente tem uma locução, irá comprar. Olha só, o verbo ir e o verbo comprar, certo? Perceba que eu posso até trocar por um único verbo. Maria comprará um caderno. Então, isso prova para a gente que a gente tem uma locução aí exercendo a função de verbo. Verbo ir, um verbo auxiliar, e comprar, o verbo principal. Ok? Então, este enunciado é uma oração. Ok? Outro exemplo também de oração que nós temos é exatamente na nossa charge. Observem que aqui nós temos a presença exatamente das orações aqui destacadas, olha só, nas falas dos personagens. Mas, professor, essas frases aqui, ou seja, esses enunciados, eles não são frases? São também, mas observe que para ser frase tem que ter sentido completo. E a gente pode ter enunciados que, de repente, pode ter o sentido incompleto. Vamos pegar alguns exemplos, voltando lá ao nosso texto, ao nosso conceito de oração. Colocando aí para vocês, olha só. Maria irá comprar um caderno. Observem que aqui eu tenho uma oração e também tenho uma frase. Mas eu poderia ter, olha só, este exemplo. Maria disse que irá. Um exemplo rapidinho para vocês. Observem que aqui eu tenho duas orações. Se eu fosse dividir,
este enunciado, eu poderia ter Maria disse, a primeira oração, e o segundo exemplo, outra oração. Agora, observe que quando eu separo estes dois enunciados, Maria disse, é aquela velha história que nós já estudamos com relação ao verbo. O verbo dizer tem o sentido completo. Observe que o enunciado só, Maria disse, tem o sentido incompleto, precisa de um complemento. O complemento é outra oração, que irá. Então, observe que elas separadas, elas são apenas orações. Se eu tiver apenas o enunciado, Maria disse, eu tenho uma oração, mas eu não posso afirmar que é uma frase. Por quê? Porque não tem sentido completo. Para ter sentido completo, precisa da outra oração. Maria disse que irá. Então, a oração que irá completa o sentido da primeira oração. Ok? Então, aí estabelecida a diferença entre frase verbal e oração. A frase verbal tem sentido completo, como a gente pôde observar lá no exemplo. Maria disse que irá, ou seja, Maria irá comprar um caderno, certo? Sentido completo. Já o outro, quando a gente separa as duas orações, uma fica sem sentido completo. As duas, na realidade, você precisa de uma junto com a outra para ter um sentido completo. Então, elas separadas ali, elas são só orações, mas não podem ser consideradas frases verbais porque não tem sentido completo, ok? Vamos adiante. Então, observem o nosso texto. As orações são facilmente identificadas por meio da contagem de verbos ou locuções verbais. Então, observem, eu fui ao cinema. Quantas orações eu tenho aqui? Neste primeiro enunciado, quantos verbos eu tenho? Verbo, fui. E perceba que eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. Vou abreviar aqui, tá, gente? Uma oração. Já no segundo exemplo, fui ao cinema e me diverti muito. Percebam, fui ao cinema, verbo mais uma vez, e o verbo divertir. Percebam que eu tenho duas orações, a primeira e a segunda, certo? Então, eu tenho duas orações neste segundo enunciado. E no terceiro, eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Observem, eu fui ao cinema, primeira oração. Me diverti muito, olha o verbo divertir, segunda oração. Apesar do filme ser horrível, olha o verbo ser, outra oração. Então, observem que o terceiro enunciado possui três orações. Se a gente for observar bem o primeiro enunciado, uma oração, o segundo enunciado, duas, e o terceiro com três orações. Ok? O que permitiu essa contagem? A quantidade de verbos. Então, você identificando o número de verbos presentes ou de locuções verbais, você identifica o número de orações. Ok? Vamos adiante, vamos aí ao nosso texto. Perceba que quando a gente pensa nessa identificação, nessa quantidade de orações, a gente já tem que pensar na ideia de período. E o que é um período? Colocando aí no nosso texto. O período é a frase organizada em oração ou orações. Ele pode ser simples ou composto. Então, gente, quando vocês pensarem em período, vocês vão pensar no enunciado composto por orações, por uma oração ou várias orações, duas ou mais, certo? E quando ele possuir uma oração, nós vamos chamar esse período de período simples, colocando aí exemplos para vocês. Olha só, estamos felizes com o resultado. Olha só, o verbo estar, ok? Tenho apenas um verbo, então eu tenho uma oração. Então, este enunciado é um período simples, certo? O outro exemplo, ele cantou muito bem. Olha aí, verbo cantar, um verbo, olha só. Então, uma oração, já que eu tenho uma oração, eu já sei que meu período será simples, ok? Então, todo enunciado, período, quando ele possui só uma oração, ele será classificado como período simples. Como eu vou saber a quantidade de oração? Pela quantidade de verbo, certo, gente? Já quando eu tiver duas orações ou mais, aí a gente tem outra classificação. Mas antes da gente observar o período composto, olha só o nosso exemplo aqui do nosso texto, que fez uso de períodos simples. Olha só, a nossa charge é um pássaro, eu tenho um período simples aqui. Só um verbo, uma oração. É um avião? Outro período simples também, só tem um verbo, então, portanto, só uma oração. Não, é o gás de novo, mais uma vez, só tem o verbo, portanto, uma oração, ok?
Agora, quando a gente pensa em duas ou mais orações em um período, nós vamos ter um período que será chamado de composto. Então, olha o exemplo. Maria cantou, dançou e pulou na festa. Observe que eu tenho 3 verbos destacados. Verbo cantar, olha só, verbo dançar, dançou, segundo verbo, e pulou, o nosso terceiro verbo. Então, neste enunciado, eu tenho 3 orações, então eu tenho um período composto. Outro exemplo, Maria disse que irá à festa, porém não especificou o dia. Mais uma vez, verbo dizer, verbo ir e o verbo especificar, especificou. Observem, 3 verbos neste enunciado, então eu tenho 3 orações, o meu período ele é composto. Ok? E quando nós temos um período composto, gente, nós vamos ter palavras que irão conectar esses períodos. Já estudamos essas palavras, que são exatamente as conjunções. Elas têm a função de ligar, conectar as frases, as orações e períodos, certo? Então, percebo que essas conjunções, quando fazem essa conexão, nós já estudamos que elas estabelecem ideias diversas. Então, vamos retomar algumas ideias dessas conjunções que podem conectar as frases, as orações de um período. Então, nós temos conjunções que podem trazer a ideia de soma, de sentido. Olha só, Maria cantou, dançou e pulou. Percebo que essa conjunção conecta a oração pulou na festa com as outras e quando ela faz essa conexão, ela estabelece uma ideia de adição, de soma. Não fui à escola, nem joguei bola. O nem também é uma conjunção que expressa para a gente a ideia de soma, de sentido, conectando as 2 orações neste período. Outra ideia que nós podemos ter é a de oposição. Maria disse que irá à festa, porém não especificou o dia. Olha só, porém traz essa ideia de contraste, de adversidade. A Maria disse que irá à festa. Ok, é algo positivo, certo? Mas quando nós, olha só, quando nós temos aqui, não especificou o dia, a gente pode ter uma ideia negativa. Então, olha o contraste de ideia aqui, certo? Que a gente tem Maria disse que irá à festa, uma ideia positiva, ok? Porém, não especificou o dia, uma ideia negativa. Então, contraste. Fui à escola, no entanto, não levei meu caderno. Mais uma vez, o no entanto aí também apresentando essa ideia, essa oposição. Observe que estas conjunções podem ser trocadas pelo mais também. Fui à escola, mas não levei o caderno. Percebo que é perfeitamente possível, ok? São conjunções que trazem essa ideia de oposição, de adversidade, quando conectam os períodos, certo? Então, na nossa aula, nós estudamos frases, orações, períodos e sabemos que estes enunciados, eles estruturam, certo, o texto que transmite mensagem para a gente e é importante conhecer para que a gente possa se expressar e escrever cada vez melhor, certo? Agradeço a atenção de todos e finalizamos a nossa aula aqui.